A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ela traz vida, vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1, está escrito: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus Cristo. Então aqui, se vocês for ver o Evangelho de Mateus, capítulo 17, do 1 ao 27, nós aprendemos aqui grandes lições aqui sobre espiritualidade. E aqui na espiritualidade aqui do monte, aqui podemos dizer a êxtase sem entendimento, aqui do versículo 1 ao 8, ali está os apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago e João, que formavam ali o elo mais íntimo, o círculo mais íntimo aí dos discípulos. Sobem um monte ali da transfiguração com Yeshua, Cristo Jesus, e o Senhor subiu ali um monte para orar, para falar com o Pai. E ele sendo Deus, homem, ele subiu para falar com o Pai, mas os discípulos não estão orando com ele, mesmo que diante da manifestação da glória de Deus, dormem em vez de orar. E a falta de oração pesou-lhe, eu posso dizer, as pálpebras, e cerrou o seu entendimento. E eles experimentam ali êxtase, mas sem discernimento espiritual. E eles contemplaram a transfiguração do rosto de Cristo, a aparição em glória ali de Moisés e Elias, e a nuvem luminosa, e a voz do Pai, Pai Elohim Adonai, falando. E apesar do ambiente de milagre, eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo, da missão dele, nem a centralidade de seus próprios ministérios. E estavam que envolvidos por uma nuvem celestial, mas tinham que tinha medo de Deus. E esse medo que revela uma espiritualidade aí sem discernimento. Então nós devemos o que? Centralizar em Cristo, buscar a Cristo, buscar a Deus em Cristo, os dons espirituais, na qual que para o nome de Deus ser glorificado, priorizar o reino de Deus, priorizar o que? A Deus em Cristo Jesus. E eu aprendo que nossa vida, se não tiver centralizado, está firmado em Cristo, na rocha, olha, vem os ventos, tempestades, os problemas da vida, podemos dizer os ventos, as tempestades, vai sucumbir, vai cair, se Cristo não for o foco central. Então, muitas das pessoas hoje centralizam muito a sua vida o que querem, maior parte, os milagres, mas não quer o que? Aquele que faz o milagre. As pessoas muitas das vezes querem a bênção, mas não quer o dono da bênção. Então o foco central é Cristo, é o Evangelho de Cristo, é o ensino de Cristo, os dogmas de Cristo. É Cristo, 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 é viver Cristo, é respirar Cristo, é anunciar Cristo, proclamar Cristo. Se caiu, pede a Cristo, ele põe de pé. O cair é do homem, porém o levantar é de Deus. Cristo o põe de pé. E eu aprendi aqui, estudando aqui na palavra de Deus,
e algumas lições, pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos ensinando a respeito da espiritualidade de Cristo. Então, o foco é imitar Cristo, a centralidade é Cristo, o viver nossas vidas é viver para Cristo. Aí que Deus possa abençoar você e que você tenha o que uma vida fortemente marcada pela oração, para a glória de Deus Pai, e tenha uma vida aí marcada pela obediência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e tenha uma profunda humildade, amor, esperança no coração, e que Deus vos abençoe, guarda, proteja. Fica com Deus, paz.